Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar aqui juntamente com os irmãos neste ambiente tão maravilhoso que podemos sentir e desfrutar da presença gloriosa do Espírito de Deus aqui no nosso meio. Quantos já sentiram Jesus na casa aqui? Diga glória a Deus. Gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Jefferson. Isso? Acertei? Deus abençoe o senhor, sua família, sua casa. Uma alegria estar aqui. Também o presbítero irmão Cláudio, toda a sua família. E este querido e abençoado grupo El Shaddai. Que Deus abençoe. Que bênção poder ouvi-los esta noite e sentir a glória de Deus enquanto os irmãos estavam louvando. Deus confirmou a mensagem desta noite quando o grupo estava louvando. Eu vou pregar sobre o bom samaritano hoje. Amém? Deus abençoe a irmã Francisca também, que louvou a Deus, e a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, eu creio piamente no poder da palavra. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Então eu quero... Amém. Glória a Deus. Irmã Francisca vai estar louvando no final também, em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 30 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 10, versículo de número 30. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 30. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a Bíblia Sagrada: respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe, ao hospedeiro disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Poder sentar, glorificando a Deus esta noite. Queridos irmãos, esta parábola aqui, narrada por Jesus, ela vai se dar no seguinte contexto. A Bíblia vai dizer para nós que há um acontecimento que envolve os discípulos, que foi a comissão dos 70, e eles voltaram alegres, porque contemplaram a mão de Deus operando muitas maravilhas. Jesus vai salientar e vai apontar a eles a necessidade de alegrar-se pelo fato de terem seus nomes escritos no livro da vida. A Bíblia vai dizer para nós que vai se apresentar diante de Jesus um certo doutor da lei. E a Bíblia diz que este doutor da lei chega diante de Jesus
E o texto diz assim: e tentando a Jesus, ele vai questionar para Jesus. A Bíblia vai dizer que não há um sentimento de humildade, de aproximar-se de Jesus para aprender, mas há no coração deste doutor da lei uma arrogância, e ele vai tentar de alguma maneira encontrar em Jesus uma falha, ou em Jesus algo que Jesus não pudesse responder à sua indagação. Mas este doutor da lei não sabe que ele está lidando com aquele que sabe de todas as coisas. Ele está diante daquele que tem todo conhecimento de toda a verdade. Quantos podem glória a Deus por isso? E a Bíblia diz que ele vai interrogar Jesus, aproximando-se dele, perguntando: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai olhar para ele, percebe que a tônica, Jesus está salientando a importância da vida eterna. Quando os discípulos se alegraram pelos milagres, Jesus vai dizer: não, o que vocês têm que se alegrar é que o vosso nome está escrito no livro da vida e vocês têm a vida eterna. Maior do que milagre, maior do que maravilha, maior do que prodígios aqui na terra, o crente tem que se alegrar, porque nós estamos caminhando em direção às nações celestiais. Aí a Bíblia diz que Jesus vai conversando com este doutor da lei, e ele vai dizer: olha, o que eu tenho que fazer para herdar esta vida eterna que o Senhor tanto fala que os homens têm que se alegrar? Jesus vai mais uma vez fazer uma pergunta para ele. Vem uma pergunta do doutor da lei, Jesus faz outra pergunta para ele, dizendo: que está escrito na lei? Ora, se você é um doutor da lei, então me diga o que está escrito na lei e como lês. Prontamente o doutor da lei responde. Respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que Jesus vai então falar para ele, versículo 28: respondeste bem, faze isto e viverás. Aí o doutor da lei vem novamente perguntar para Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Quando ele faz esta pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus vai propor esta parábola. Então chegamos aqui naquilo que nós lemos esta noite. Jesus respondendo para o doutor da lei: quem é o seu próximo? Agora perceba uma coisa, meus irmãos. Esta parábola aqui, ela é recheada de revelações poderosas do mundo espiritual. Jesus vai contar esta parábola, mas trazendo para nós algumas preciosidades, algumas revelações que todos nós temos que ter guardada dentro do nosso coração. Perceba que Jesus começa dizendo assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jesus não vai dar o nome, porque é uma parábola, é uma história. Jesus contava histórias para trazer fins de verdades espirituais inseridas nessa história. Jesus começa dizendo assim, doutor da lei escutando, e Jesus diz: ora, descia um homem de Jerusalém, e ele vai descer para Jericó. Percebe aqui, meus irmãos, que Jesus já aponta algumas verdades aqui. Percebe que há a sinalização da cidade de Jerusalém, ou seja, este homem aqui, ele estava em Jerusalém, ele estava neste ambiente de Jerusalém, mas por uma decisão, por uma escolha pessoal, ele vai descer de Jerusalém para Jericó. Há uma descida, até porque os doutores da lei sabiam muito bem, e sabe que Jerusalém é uma cidade que está em uma altitude grande, a pelo menos 800 metros acima do nível do mar. Jerusalém, quem conhece, quem já foi em Jerusalém, ou quem
sabe, você que não conhece, Jerusalém está basicamente em montanhas. É uma cidade muito alta. Jericó está num declínio. Por isso a expressão descia o homem de Jerusalém para Jericó. Mas muito mais do que uma informação geográfica, Jesus quer apontar aqui uma atitude espiritual. Sim, meus irmãos, porque o fato de Jerusalém estar em um lugar alto e o homem decidir descer de Jerusalém para ir para Jericó, aqui está apontando uma verdade espiritual. Deixa eu simplificar para você. Jerusalém, a cidade de Jerusalém significa cidade de paz. O nome Jerusalém significa cidade de paz, ao passo que Jericó significa fragrância. Agora, muito mais do que isso, meus irmãos, há um significado espiritual que está inserido em Jerusalém, e há um significado espiritual que está inserido em Jericó. Ou seja, Jerusalém na Bíblia representa o estado espiritual de uma vida inclinada para as coisas do céu, uma vida inclinada para as coisas do Espírito. Então este homem aqui, ele estava no primeiro momento com uma vida inclinada para adorar a Deus. Enquanto estava em Jerusalém, ele estava com uma vida pautada com princípios da palavra. Ele estava com uma vida enxertada com a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas um certo dia ele teve a escolha e foi atraído para Jericó. Jericó na Bíblia representa maldição. Jericó, desde o contexto lá em Josué, é uma cidade amaldiçoada, é uma cidade que representa uma vida inclinada para os prazeres do mundo, uma vida inclinada para tudo aquilo que está debaixo do sistema mundano. E este homem aqui, ele toma a decisão: vou sair de Jerusalém, vou sair de uma vida espiritual e eu vou descer um pouquinho lá para Jericó, vou aproveitar um pouquinho a minha vida, vou lá para os prazeres do mundo, vou lá para os prazeres da carne. E ele desce da posição que Deus lhe colocou. Deixa eu dizer aqui esta noite, irmão, Deus nos colocou através do seu Espírito nas regiões celestiais. Todo salvo, ele está colocado por Deus na Jerusalém espiritual. E Satanás tenta muitas vezes nos atrair para uma vida de Jericó, para uma vida de frieza, para uma vida de apatia. Mas esta noite a glória de Deus está aqui para nos manter na presença de Deus. Nós podemos adorar o Senhor. Eu vim aqui dizer para você que não é uma boa decisão descer do lugar que Deus colocou. É verdade. Aleluia. Há muitas vezes um sentimento: vou largar o que Deus colocou para mim fazer e vou descer para Jericó. Na descida, meus irmãos, deste homem para Jericó, diz o texto para nós que no caminho do declínio e da descida espiritual apareceram os salteadores. Quem são os salteadores? Enviados do inferno. Os demônios que ficam observando todos os valores que nós conquistamos quando estamos em Jerusalém. Escute isso, por favor. Cada vez que Deus está te usando, cada vez que a unção de Deus está sobre a sua vida para um propósito específico, perceba, os salteadores estão dizendo: como posso roubar isso da vida dele? Este fervor, esta graça, este ânimo para adorar, para glorificar, esta vida de santidade, de compromisso com a palavra, de compromisso com Deus. Os salteadores espirituais ficam lá. Como esse crente vai descer? E muitas vezes o desânimo da vida e as batalhas ficam dizendo para você: desce um pouquinho de Jerusalém e vai para Jericó. E quantos estão descendo nessa última hora? E ao descer no desânimo e desistindo do que Deus tem para a sua vida, os salteadores esperam à beira do caminho para roubar e saltear totalmente a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz, meus
meus irmãos, que ao terceiro homem, ele foi roubado. E a Bíblia vai dizer que espancado ficou meio morto. Pastor Mateus, o que é meio morto? É a Bíblia que está dizendo. Meio morto é aquele que você não sabe se está vivo ou se está morto. Não, está vivo. Não, está morto. Ele dá glória, daqui a pouco não dá mais. Ele está pulando cheio, daqui a pouco está morto. É meio morto. E Deus não nos chamou para ser meio morto. Deus nos chamou para ser vivo. Cheio da glória. Quem veio para ser vivo? Levante a mão para cima quem está vivo. Quem está vivo? Quem está vivo? Levante a mão para cima quem está vivo para adorar. Quem está vivo, levante a mão para adorar. Pergunta para o crente que está do lado: está vivo ou está morto? Ou está meio morto? Aleluia. Olha aí, tem crente vivo aqui dando glória a Deus. Mas olha para cá. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei pregar a Bíblia, viu? Me aguente, fique tranquilo que eu vou pregar a Bíblia aqui. A Bíblia diz assim, que ele meio morto estava lá, à beira do caminho, jogado, meio morto. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer para nós, meus irmãos, e eu quero ser fiel à Bíblia, que vai dizer assim: ocasionalmente descia também um certo sacerdote. Percebe que o verbo descer aparece primeiro para um certo homem. Aí quando a gente olha assim, certo homem descendo, é um certo homem, a gente não sabe quem é. Tomou a decisão errada, mas é o certo homem. Mas daqui a pouco aparece o sacerdote descendo pelo mesmo caminho. Porque a posição, irmão, na nossa vida, eu sou obreiro, eu sou cantor, eu sou pregador, eu sou isso ou aquilo. Se nós descer da posição de Deus, nós não conseguimos ajudar mais ninguém. A Bíblia diz que o sacerdote representava toda a ação religiosa daquela época. Sabe quem representa o sacerdote? Todo aquele que se diz crente e se diz espiritual. Porque ser crente, carregar a Bíblia e descer de Jerusalém, eu não consigo mais ganhar uma alma para Jesus. Eu não consigo estender a mão para ajudar mais ninguém, porque não tem mais graça, não tem mais unção, não tem mais virtude, aleluia. E a Bíblia diz que o sacerdote também está no declínio, o mesmo caminho que este homem aqui, e ele desce. Algumas pessoas, eles simplesmente observam o fato de que o sacerdote passou de largo. Irmão, o sacerdote só passou de largo porque ele não tem material para ajudar o homem. Quem desce de Jerusalém não tem mais o material necessário para ajudar as almas. Quem desce da Jerusalém no fervor da oração, da vida de jejum, não tem mais como ajudar, só passa de largo.